Pronto. Boa noite, pessoal. A gente vai dar início ao experimento 5, falando sobre a síntese de um composto de vanádio pentacoordenado e de seu adubo com amônia. Esse é um experimento da disciplina de Quib 21, Química Inorgânica 3, pelo docente, professor Dr. Raildo Alves, e tem o auxílio do professor docente estagiário Rodrigo Menezes. Os discentes que irão apresentar será José Rogério e eu, Thiago Rabelo, graduando em licenciatura em Química do Noturno. Bom, e os nossos objetivos, com essa prática é conseguir sintetizar a bis-acetilacetonato oxovanádio 4 e, posteriormente, a partir dele, conseguir sintetizar o seu adubo com amônio, a síntese do bis-acetilacetonato amino oxovanádio 4. E antes de dar início ao experimento em si, é interessante a gente falar sobre um pouco dessa área que é a síntese de complexos. Ela é basicamente uma sub-área da orgânica, quando a gente fala especificamente de complexos inorgânicos, mas ela abrange uma dinâmica na química bem mais generalizada, tá? E ela estuda justamente o comportamento das reações de formação de complexos, buscando sempre compostos mais eficientes para determinado fim. E esses compostos geralmente são disponíveis comercialmente. Estão presentes nas mais diversas áreas, desde que vai desde a química verde, produção de biocombustíveis, área de catálise na área industrial, produção de medicamentos na área de química biológica e principalmente na ciência dos materiais. Falando um pouco inicialmente do composto, que é a base do complexo que a gente vai trabalhar, ele inicialmente é um nome que foi dado em homenagem à deusa Vanadis, da mitologia escandinava, e foi descoberto em 1801 pelo espanhol Andrés Manuel del Rio, no México. Ele é considerado um metal de transição mole, dúctil, de cor cinza e de brilhante. Com relação aos seus aspectos químicos, ele tem o símbolo V, com o número acrônico 23, uma massa atômica de 50,94 e geralmente encontrado no estado sólidos nas diversas condições ambientais. Ainda falando um pouco das suas características químicas, ele é o primeiro elemento do grupo 5 e o terceiro elemento de transição, cuja a sua configuração eletrônica parte do argônio, 3D3, 4S2. E ele é encontrado geralmente na crosta terrestre através dos minérios de chumbo e urânio e derivados de alguns petróleos. Geralmente ele pode ser encontrado em 5 estados de oxidação, que vai do +2 ao +5, sendo geralmente o que é mais utilizado para trabalho o +5, que também é o mais estável. Ele já foi utilizado em várias áreas da química. Na indústria, ele é muito utilizado para fazer ligas, de ferro e vanádio, muito utilizado também como catalisadores devido à sua estabilidade, e catalisadores de reações de oxidação, e principalmente na produção de aço inox. Na área biológica, ele já está presente em alguns organismos vivos e é geralmente encontrado em suas enzimas, as enzimas desses organismos. Na medicina, ele ainda é, mas hoje, nas formas dos seus complexos, mais estáveis e também menos prejudiciais à saúde, mas ele já foi, o composto vanádio em si, ele já foi muito utilizado para o tratamento de diabetes e tuberculose, isso no seu estado puro. E até o ano de 1899, o vanadato de sódio, que era utilizado para o tratamento de diabetes antes de ser descoberta a insulina. Aí já falando um pouco do complexo que a gente vai trabalhar, o bis-acetilacetonato oxovanádio 4, ele geralmente ele é obtido através da reação do metalvanadato de amônio ou do pentóxido de vanádio com acetilacetona. Aqui eu trouxe um pouco do metalvanadato, a acetilacetona e o pentóxido de vanádio. Ele é basicamente um complexo de coordenação que consiste do grupo vanadil, que é o óxido do VO+2, 2+,
ligado a duas acetilacetona, ou no caso ao íon, ou, ou no caso a base conjugada desse acetilacetona, que é conhecido como acetilacetonato, que nesse caso vai funcionar como ligante por meio de dois ácidos de oxigênio em cada um. Lembrando que, né, de forma prática, né, a reação ela não ocorre desses produtos diretos do metavanadato e da acetilacetona, e sim dos seus íons ativos, né, que através do condicionamento da reação é possível obter o oxovanádio, que tem o vanádio, né, como átomo central, e o íon acetilacetonato como ligante. E são esses dois compostos que irão se juntar para formar o complexo. A reação é basicamente o metavanadato, ou no caso o pentóxido de vanádio, que reage com acetônio em um ácido e na presença de etanol, que é justamente utilizado como solvente polar para aumentar a solubilidade do reagente. E depois é utilizado o carbonato de sódio inicialmente para neutralizar o pH, e aí finalmente se obtém o acetilacetonato de vanádio 4. Essa parte da reação a gente vai deixar mais um pouco para frente após a leitura do experimento, mas a equação geral é essa que a gente está expressando aqui. Lembrando que essas são as abreviações que são utilizadas para o acetilacetonato e a abreviação que é utilizada para acetilacetona. Daí nós vamos para um pouco de alguns conceitos, né, que é importante para esse experimento, que é justamente o conceito do que é um quelato, que ele é um composto químico formado por um íon metálico que realiza várias ligações covalentes com o seu agente quelante. Lembrando também que quelantes são substâncias que são capazes justamente de fixar esses íons metálicos, formando os complexos. E essa ideia, né, de agregar o quelato aos quelantes são a ideia principal do quelante gerar o quelato é justamente no intuito de formar compostos mais solúveis, mais eficientes e com um menor nível de toxicidade. E no caso que a gente vai trabalhar aqui, o composto quelato é formado pelo acetilacetonato de oxovanádio, que tem a capacidade de mimetizar a insulina de maneira bem mais eficiente do que o vanádio, e ela é proveniente do íon oxovanádio 4, que também possui uma menor toxicidade. E, posteriormente, nós iremos trabalhar com o seu adulto, né, sintetizando ele junto com a amônia. Um adulto vem do latim adultos, que significa atraído, e ele é basicamente um produto, é um composto, né, que é gerado a partir produzido, né, a partir da ação direta de duas ou mais moléculas diferentes, sendo que esse produto que é originado, ele contém todos os átomos correspondentes aos componentes iniciais. Essa reação do complexo formado é a partir do composto obtido no experimento anterior, né, na síntese anterior, com a reação com amônia, através dessa reação geral que a gente está trabalhando aqui e que também nós iremos falar mais profundamente depois. E, finalmente, formando bis, acetilacetonato, aminoxovanádio 4. Boa noite a todos e todas. Vamos dando continuidade aqui ao experimento. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre a parte prática em si, né? Então, para esse experimento, nós estamos utilizando os reagentes solventes, vidrarias, equipamentos e materiais diversos listados aí neste slide, né? Vamos falar a partir de agora do passo a passo das reações envolvendo os dois experimentos, né? A título de informação, né, propriedade das substâncias, né? Então nós temos aqui algumas substâncias que são utilizadas, que serão utilizadas no nosso experimento com seus respectivos dados, né, de massa molecular, ponto de fusão e ebulição, densidade, solubilidade em água. Então nós vamos utilizar essas substâncias, tá, para fazer o nosso experimento, tá? Ok. Bom, não quero mais lembrar algumas instruções de segurança,
porque o nosso experimento envolve a manipulação com ácidos, né? Principalmente ácidos concentrados, que são compostos corrosivos, e nesse caso eles têm que ser manuseados com muito cuidado, né? Então teremos que ter muito cuidado no manuseio dessas substâncias. Bom, aqui a parte experimental, nós temos o fluxograma que apresenta, na verdade, todas as etapas do processo. Então, nós temos inicialmente a pesagem. Nesse caso, nós vamos utilizar o metavanadato de amônio. Então, vamos pesar 0,5 gramas dessa substância. Se fosse o pentóxido de vanádio, seria 0,3 gramas. E isso num RLMI de 125 ml, onde vão ser adicionados 1,5 ml de água, o ml do ácido sulfúrico, de forma lenta, porque a reação é muito exotérmica, ela libera muito calor, e também 2,5 ml de etanol. Tá? Após essa adição, esse material é aquecido em placa por aproximadamente 30 minutos, tá? E logo em seguida é feito um resfriamento com banho de água em temperatura ambiente, né, até formar-se uma solução azulada. Nesse ponto, é interessante notar se haverá ou não a formação da solução. No caso de não haver a formação, tá, dessa solução, nós vamos efetivar uma filtragem a vácuo, tá? E nessa filtragem nós vamos descartar o resíduo e vamos manter o filtrado, que será transferido para o LMA de 125 ml, né? Isso na hipótese de não haver formação dessa solução. Havendo a formação da solução, nós não precisamos fazer essa etapa, né? Então já passamos direto para o resfriamento em água, a filtragem por gravidade, e aí teremos o resíduo e o filtrado. Detalhe é que, após o resfriamento em água corrente, nós adicionamos o 1,3 ml da acetilacetona, tá? Que é justamente o nosso composto que vai efetivamente formar a nossa substância. Tá? A solução de NA2CO3 é colocada lentamente sob agitação. Tá? E logo em seguida, após que entraria essa etapa de filtração, nós lavamos com água, né? E secamos o sólido e armazenamos. É interessante notar que essas etapas que foram listadas aí, nós temos alguns detalhes que, por exemplo, o ácido sulfúrico, ele é um composto que é muito forte, então ele tem que ser adicionado lentamente. É interessante notar que a adição desse ácido ele é importante, porque ele vai promover uma diminuição do pH, para que ocorra a protonação e a polimerização do composto. Tá? Por outro lado, também temos que levar em consideração que a solução ela se torna ácida, principalmente devido a uma precipitação do óxido hidratado de vanádio. Em seguida, esse óxido ele forma diversos íons complexos, justamente até chegar ao íon dióxido vanádio, ou V2O+. Nesse caso aí, outro ponto importante é porque essa acidez no meio é necessária, porque ela reduz o vanádio de +5 para +4. Além disso, tanto a adição do ácido e do etanol ao pentóxido de vanádio, por exemplo, se fosse o caso, né, provoca a precipitação desses cristais verdes de um composto, melhor dizendo, hexaidratado, né? Que é o VOSO4 vezes 6H2O, que é um composto de vanádio hexaidratado. A reação vai ser mostrada a seguir, logo nos slides seguintes, onde nós vamos detalhar mais algumas coisas sobre esse processo. Tá? Outro detalhe também é que vocês observaram que a solução foi submetida a um aquecimento. Tá? Isso aí acontece... O que é que acontece aí? No momento que esse aquecimento e a equação está se processando, existem transições eletrônicas do tipo DD que elas ocorrem no vanádio, principalmente e que provocam essa mudança de coloração. O íon V2O+, inclusive, ele possui o orbital D semi-preenchido, de modo que haja uma transição eletrônica, que no caso seria e foi visualizada pela
mudança da coloração. Após essa etapa toda inicial é que entra a etapa da adição da acetilacetona, que vocês viram aí, 1,3 ml. A acetilacetona é o nosso ligante do complexo, né? A acetilacetona é um ligante bidentado, né? E ele faz parte, ele entra na relação justamente para promover a formação final, ele como ligante, a formação final do nosso composto, tá? O que aí, depois disso, vocês viram também que nós temos a adição do carbonato de sódio. Por quê? Porque esse carbonato de sódio tem como função neutralizar essa acidez do meio e também promover o oxigênio alfa da acetilacetona. Aí, de forma que o íon, finalmente, o íon acetilacetonato, ele seja formado e ocorra uma ligação com o óxido vanádio, que é o V2O+. Na parte 2 experimental, que já é a produção do acetilacetonato aminoxovanádio 4. Né? Então, nesse caso aqui, o fluxograma, nós já temos o nosso complexo formado, e aí nós vamos colocar a amônia em contato com esse complexo. Então, nós temos a montagem de um equipamento, né, de uma aparelhagem, melhor dizendo, aqui ao lado, a figura está pequenininha aqui, mas é um quitazato acoplado a um funil de bromo, tá, um funil de separação, e esse quitazato acoplado a um tubo de ensaio por meio de um tubo, né. Então, nós temos aqui no quitazato, é adicionado cerca de 30 pastilhas de NaOH ou KOH, né? Hidróxido de potássio e hidróxido de sódio, tá? No funil de separação, nós temos uma solução concentrada de amônia, tá? E aí, no momento que acontece o contato da amônia com o complexo, nesse caso, gotejando a solução de amônia sob hidróxido, né? Isso tem que ser feito em capela. E, finalmente, nós damos origem ao nosso aminoxovanádio 4, né? O bis-acetilacetonato aminoxovanádio 4. Ok? Nesse caso aí também, vale ressaltar que tem algumas condições gerais que nós já vimos, inclusive, na aula, que levam em consideração questões de entalpia, entropia, tá? Fatores cinéticos e termodinâmicos, na verdade, né? Então, nós sabemos que, fazendo uso de algumas reações, nós precisamos ter em mente que existe, mais ou menos, a questão energética envolvida. Então, nós temos aqui a nossa reação, nossa equação já conhecida, que envolve a energia livre, né, ΔG0 igual a ΔH menos ΔS, tá? E nós vimos que nessas reações também, né, no nosso caso, nós também podemos fazer algumas considerações com relação a isso, né? Com relação a essa equação, nós vimos que, normalmente, um fator entálpico, ele não deve resultar em um aumento de estabilidade. Portanto, no caso, o fator entrópico, ele que deve ser determinante para a estabilidade da reação. Isso porque um ΔG tem que ser negativo para que a reação ocorra espontaneamente, né? Nesse caso, por exemplo, se a entropia aumenta, o que é que acontece? O termo dT-ΔS ele fica mais negativo, né? Compensando, no caso, o ΔH, né? O aumento, no caso da entropia, nesse caso, é ocasionado pelo ligante bidentado acetilacetonato, pois ele tem a capacidade de deslocar dois ligantes monodentados da esfera de coordenação do metal. Dessa forma, ele aumenta a estabilidade do complexo por efeito quelato. Aqui as equações envolvendo a parte 1, né? Então, foi como eu falei, já tinha detalhado um pouco antes. A reação envolve, logo da primeira etapa, que é o metavanadato de amônio, né, em presença de ácido e álcool, tá? Formando esse complexo que, esse composto hexaidratado, tá? Esse composto hexaidratado é justamente em contato com acetilacetona e com carbonato de sódio para reduzir a acidez, é que forma o nosso complexo final aqui, né? O bis-acetilacetonato oxovanádio. Essa reação, nós fizemos o cálculo do rendimento da reação. No caso, é um cálculo teórico, é um rendimento teórico, na verdade, né? Não foi feito por uma regra de 3 simples, né? Considerando a equação balanceada, aquela equação geral que o Tiago mostrou logo no início.
Então, uma equação levando em consideração a massa molar dos compostos, né, e uma massa pesada de 0,5 gramas, que é a massa que foi dada no roteiro, né, que nós utilizamos, nós vamos ter aproximadamente um rendimento de 53% aproximadamente. Finalizando, né, nós temos primeiro a estrutura do bisacetilacetonato oxovanádio 4. Eu fiz o desenho, tentei fazer da melhor forma possível mesmo, né, que é um complexo de cor azul. E é um complexo que apresenta uma geometria piramidal tetragonal, né? Ele mostra, né, mais detalhadamente a parte 2, as reações, né, que acontecem na parte 2, em que nós temos o gotejamento, né, da solução de amônia no sobre o KOH, tá? E ao mesmo tempo que é formado o NH4OH, nós temos ele se desdobrando em amônia e água, e essa amônia é justamente a amônia que, em contato com o nosso complexo, que vai formar o complexo final com a presença de amônia entrando também na esfera de coordenação desse complexo. E, finalmente, a estrutura já desse bisacetilacetonatoaminoxidronádio 4, que é um complexo de cor verde, tá? Ele apresenta uma geometria octaédrica justamente em função da presença dessa amônia, aqui embaixo que vocês estão vendo, na esfera de coordenação. Bom, em linhas gerais, o procedimento foi esse, né? E agradeço a todos pela presença, por terem assistido. E é isso aí. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos.